Olá, hoje nós vamos falar sobre recuperação judicial no agronegócio. Tem questões legais, novidades e também algumas situações pontuais que os produtores rurais estão enfrentando da pandemia para cá. O nosso convidado de hoje é o advogado Tarcísio Cardoso Tonhá Filho, também especialista, em recuperação judicial. Tarcísio, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Vamos já falar um pouquinho, contextualizar como é que está sendo para o produtor rural esse período, que a gente iniciou aí praticamente quase que uma crise mundial com a pandemia de 2020 para cá, em relação às dívidas, aos créditos, que realidade ele teve que enfrentar? Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui presente para falar de um tema tão complexo e tão importante para a nossa região, para o nosso estado. Hoje, o Mato Grosso tem uma produtividade muito boa, ao nosso estado, e a recuperação judicial ela vem auxiliando muitos produtores desde o final de 2019, quando o STJ pacificou o entendimento de que o produtor rural pode pedir recuperação judicial. O produtor rural ele é equiparado a uma empresa, a um empresário rural, ele é um empresário rural, então ele pode pedir recuperação judicial. Nessa linha, após isso, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei, a Lei 14.112 de 2020, que pacificou essa questão, que antes era só uma questão jurisprudencial, agora já é lei, que o produtor rural pode e deve, quando necessário, pedir recuperação judicial. E muito desses casos, a gente vê aqui no Mato Grosso, produtores que acabaram não aproveitando, na verdade, deixa eu contextualizar. Sim. As sacas de soja, as sacas de milho, antes da pandemia, elas eram comercializadas em um patamar de 50, 60, 40 reais chegou a saca de soja. Com a pandemia e a alteração do contexto mundial, esses valores tiveram um aumento muito grande. E muitos desses produtores rurais, a maioria dos produtores que não têm um capital próprio, que não plantam com capital próprio, acabaram fixando as sacas de soja em contratos futuros. O que isso ocorre? A saca de soja ela chegou a 60, 70, 80 e muitos produtores foram fixando, com medo dela baixar. O que aconteceu é que as sacas de soja explodiram, chegaram a 160 reais, 170 reais. E esses valores não foram acompanhados pela maioria dos produtores rurais. Eu posso te falar com a mais absoluta certeza que 80% dos produtores rurais de Mato Grosso não acompanharam essa alta das sacas de soja. E isso reflete no bolso do produtor rural, porque da mesma forma que as sacas de soja subiram, os insumos agrícolas subiram também. A gente fala que a soja ela dobrou, enquanto o fertilizante triplicou, entendeu? Então, se a saca de soja, se o produtor já estava tendo um lucro pequeno ou quase pagando só as contas, ficou mais difícil para ele. Então, a visão que tem fora, muitas vezes, é que o produtor rural está ganhando muito dinheiro, está ganhando dinheiro como nunca ganhou antes, em razão das altas do preço de soja, do milho, mas isso é uma ilusão. Isso são poucos produtores grandes que acabaram abarcando essa questão. Mas a maioria dos produtores rurais, eu posso te afirmar, não vão ter um aumento no lucro. Na verdade, podem ter até uma diminuição do lucro se não tiverem negociado os insumos agrícolas de forma antecedente e fixado, muitas vezes não fixado, os valores da saca de soja. Doutor, então na verdade a gente percebe que são realidades que às vezes não se mostra, porque a gente até já entrevistou aqui representantes dos setores falando da super safra. Mato Grosso teve super safra e teve previsão de safras maiores de um ano para o outro. Só que o que a gente vê é que muitos desses insumos são fixados em dólar, o dólar subiu e o que a gente não mostra muito é justamente que então os produtores estão endividados a partir disso. O que seria o primeiro passo para que um produtor, por exemplo, que está nos assistindo, que está se vendo numa situação difícil financeira, o que ele deve fazer para buscar essa recuperação? Quais são as primeiras iniciativas que ele deve tomar? Entendi. Primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou Tarcísio Tonhá, faço parte da equipe do escritório Franja Advogados. Nós atuamos em recuperação judicial em mais de 8 estados no nosso país. E desde 2019, quando começou a possibilidade do produtor rural pedir recuperação judicial, nós já temos mais de 40 clientes nesse ramo. Então, a gente pode falar com um pouco de propriedade da causa.
O produtor rural, na verdade, ele é um guerreiro, ele é um batalhador, ele sempre batalhou muito e ele sempre conseguiu o financiamento da safra, acreditando que ia ser muito positivo, sempre acreditando que ia colher bem a soja, colher bem o milho, mas muitas vezes o que acontece é que o produtor tem uma quebra ou ele não consegue aquela safra esperada. E o que acontece é que o produtor já vinha há um bom tempo, a maioria dos produtores, eu falo isso com base em pesquisas feitas até pela ProSoja, que demonstram que muitos produtores acabam pegando financiamento ou até negociando por meio de CPR com tradings para conseguir produzir, e isso ele acaba pedalando, porque ele pegou um financiamento para produzir, não conseguiu produzir o esperado, não vai conseguir pagar a conta. Então ele pega um novo financiamento para pagar o financiamento, ou ele pega uma nova CPR para pagar a CPR, e isso acaba, com todo respeito às tradings e aos bancos, fica muito aberto a abusividades por parte das tradings e por parte dos bancos. Isso, com o tempo, o produtor rural vai entrando numa bola de neve. Ele vai pedalando. E a cada dia, a cada safra que ele não renegocia essa dívida, ele acaba se apertando mais, até que chega um momento que ele não vai conseguir mais sair daquela bola de neve. Então, a recuperação judicial é um instituto usado de forma legal, é um meio legal para renegociação de dívida, para ajudar o produtor rural a não cair nessa bola de neve, a não perder o controle do seu negócio. Eu conheço muitos produtores rurais que, às vezes, ficam com o pé atrás. Falam assim, recuperação judicial, é fraude, é falência. Na verdade, isso é uma ideia da lei anterior. A concordata tinha uma ideia muito grande de fraude. A lei de recuperação judicial, ela muda muito essa ideia. E hoje, assim como a lei trabalhista, a lei tributária, a lei ambiental, muitas vezes incomoda o produtor rural, sabe, faz ele pagar caro. Tem uma lei do outro lado que beneficia ele, que é a lei da recuperação judicial, assim como outros empresários. Ela consegue, um dos benefícios, principais benefícios da recuperação judicial é um fôlego, porque o produtor rural, ele quer pagar, não é que ele fala que não quer pagar. Ele sabe que tem a dívida, ele tem conhecimento, ele assume, mas ele não consegue pagar todo mundo naquele momento e da forma que eles querem. Porque muitas vezes os bancos, as trades, eles não estão se importando com a atividade, eles querem receber. E muitas vezes, se ele pagar naquele momento, ele acaba encerrando a atividade. E é isso que a recuperação judicial vem proteger. É a atividade, é a função social da atividade. Que ela tem emprego, ela gera renda, ela gera distribuição de riqueza, e entre outras questões, como impostos, também arrecadação de impostos, e contribui, né? Ainda mais num momento como esse, pandêmico, encerrar uma atividade nunca é bom, né? Sim. Com certeza. A recuperação judicial para o produtor rural, ela segue os mesmos moldes para uma empresa, por exemplo, suspende juros, que bens ele pode arrolar, como é que é então essa recuperação? Porque às vezes eles também, como não era uma prática, né, até então, até haver uma jurisprudência ou uma alteração, né, uma legislação permitindo isso, muitas vezes eles não sabem, né? Será que eu tenho que arrolar meus bens pessoais? O imóvel pode ser arrolado nessa recuperação? Como que funciona isso para o produtor rural? Ele pode arrolar todas as dívidas que ele constituiu na atividade dele. E essas dívidas, a partir do momento que você pede a recuperação judicial e ela é deferida, há um período de blindagem que o produtor, que o empresário fica blindado. Então, os credores, eles não podem executar e tomar o bem ou tomar alguns valores, qualquer valor, para pagar aquela conta. E todos os créditos concursais que são listados na recuperação judicial, eles vão para uma Assembleia Geral de Credores, assim como de uma empresa comum, onde normalmente se consegue negociar os créditos com 80% de desconto. E aqui eu friso que não é 80% de desconto em cima daqueles juros abusivos, é em cima do valor de face, é o valor original. É para dar o fôlego para a empresa conseguir sobreviver, para a empresa conseguir voltar a crescer, voltar ao patamar que era antes, porque a maioria das empresas, elas começam bem, elas vão muito bem, mas às vezes você faz um investimento que não tem o retorno que você esperava, entre outras questões que afetam. O produtor rural tem uma questão a mais ainda, que é a questão climática, a questão das intempéries. Hoje mesmo, o milho está com preço nas alturas, só que muitos produtores rurais não conseguiram produzir da forma que gostariam, porque teve uma quebra de safra muito grande. E isso está em todos os jornais. E os produtores esperavam isso.
Além de que alguns já tinham fixado também contratos futuros e agora estão entregando milho a R$ 30 a saca. Só que hoje está 80, entendeu? Nossa. Então é uma diferença muito grande que vai refletir, vai refletir. O produtor, muitas vezes, ele fica com receio de agir, mas chega num ponto que ele tem que traçar a melhor estratégia para o negócio dele. Entendeu? Às vezes ele fica muito preocupado com o que vão achar e tal, mas esse é um instrumento legal, a recuperação judicial é um instrumento legal que ajuda o produtor rural a diminuir o valor do seu passivo com um desconto que chegam até 80%. Tem um período de blindagem, além do fôlego, porque o principal aqui é o fôlego que ele consegue. Então ele vai começar a pagar essa dívida depois de um período que ele vai conseguir colher uma safra, por exemplo, para começar a pagar e com tranquilidade. Não é com aquele pavor que os credores normalmente fazem para receber. Isso é muito costumeiro das tradings e das casas bancárias, por isso que eu falo com propriedade dessas duas categorias. Você falou em período de blindagem, existe prazo mínimo ou máximo para essa recuperação judicial do produtor rural? Normalmente, quando é deferida uma recuperação judicial, o juiz dá uma blindagem, como a lei prevê, de 180 dias, que era o período necessário na lei, né, que eles chegaram a essa conclusão, para ocorrer a assembleia, para ocorrer a negociação, na verdade, com os credores, para votar em assembleia. Mas muitas das vezes a gente, na prática, com valores altos, passivos muito grandes, esse tempo acaba sendo curto e acaba não dando tempo. O que aconteceu na jurisprudência inicialmente foi uma prorrogação desse período de blindagem para um período de até 360 dias. Hoje já é pacificado, já está na lei também essa prorrogação. Então, a partir do momento que você pede recuperação judicial, você tem aí 360 dias de blindagem para negociar esses créditos. Depois de feita a recuperação, né, de feita a negociação em assembleia, se chegou a um acordo, o produtor ele pode fazer um novo financiamento? Pode. Na verdade, a nova lei, a Lei 14.112, ele até incentiva muito empresas a se incentivarem a empresa que está em recuperação judicial. Eles chamam de DIP, né? É uma forma de financiamento para empresas que estão em recuperação judicial. Após o procedimento da recuperação judicial, também é bem tranquilo. Isso já foi a época que falavam que não podia ter, não tinha isso. Hoje em dia não tem mais essa questão, é muito difícil você ver. Quando uma empresa ela encerra a recuperação judicial, ela volta à atividade normal, ela consegue financiar o procedimento dela normal, a atividade dela, porque ela já teve o que ela precisava, entendeu? Ela conseguiu negociar os créditos e dali para frente a vida nova. Eu pergunto até porque como é uma situação bastante pontual, né, essa questão de mercado, de safra, de quebra, e às vezes acontece algo, um imprevisto em que ele não consegue, né, como você citou aí do milho, então às vezes é necessário haver aí um incremento nas finanças para conseguir cumprir ou ter esse fôlego, né? Com certeza. Como é que ficam as cédulas do produtor rural? Eu queria que você especificasse um pouquinho mais durante a recuperação judicial. Ele pode negociar também? Como tratar essa questão? As cédulas de produtor rural, elas são uma forma muito poderosa de incentivar o produtor rural, de financiar, né, a safra. E o bem que está ali, normalmente é um grão, é uma soja, é um milho, é um algodão, ele é um bem essencial à atividade. Então ele não pode ser retirado do produtor rural de qualquer forma. Na reforma da lei, há uma discussão se a CPR está dentro da recuperação judicial ou não. Em casos que nós atuamos, ainda foi mantida a CPR na recuperação judicial, o que é ótimo para a gente. Aqui eu gostaria até de deixar um adendo sem citar nomes. Tem muitos políticos que às vezes falam que representam os produtores rurais lá no Congresso, só que na hora de produtor rural ou trading ficam do outro lado. É sempre bom deixar esse adendo, porque quando o presidente Bolsonaro sancionou a lei do produtor rural, teve muito político, inclusive o deputado de Mato Grosso, que votou contrário, que não queria autorizar o produtor rural ter um direito de pedir recuperação judicial. Isso em total dissonância com a realidade nossa, que só traria prejuízos ao produtor rural. Isso que deixa a gente muito indignado, porque esse mesmo deputado, na hora de pedir voto, ele vai lá, ele vai pedir o produtor rural. Agora, lá no Congresso, ele defende a trade. A gente não sabe o porquê, né? Já tem recuperação judicial para pessoa física, né? Pessoa Exatamente. natural, isso já foi, inclusive, também
foi publicado em legislação recente, né? Sim. Então, por que não... Né, Exatamente. O produtor rural, ele é um empresário como outro qualquer. Inclusive, o Código Civil dá um benefício para o produtor rural que ele não precisa ter um CNPJ para ser considerado empresário. Ele mesmo sendo pessoa física, ele é um empresário rural. Ah, tá. Então, essa é uma questão também que eu pontuei para a gente conversar. Isso partiu também do STJ, dessa jurisprudência autorizando o produtor rural a entrar com a recuperação, independente de ter o registro na junta comercial. Exatamente. Correto? É isso mesmo? Exatamente. E isso se pacificou também? Está na legislação? Como é que está essa situação em específico? Essa questão está pacificada. O STJ tratou desse assunto inicialmente em novembro de 2019. Posterior a isso, o presidente Bolsonaro sancionou a Lei 14.112. Está dentro dessa lei também. Pacificou essa questão. Então, o produtor rural que produz na pessoa física, ele pode requerer recuperação judicial. Ele não necessita ter um registro na junta comercial durante 2 anos, pelo período de 2 anos anteriores, como uma empresa comum teria, para ter o direito à recuperação judicial. O produtor rural, ele pode pedir recuperação judicial, mesmo que ele trabalhe normalmente na pessoa física dele. Mas o que você orienta a partir dessa experiência? Ele fez a recuperação como pessoa física. É necessário ou é importante que depois ele faça um registro, uma pessoa jurídica? O que é mais seguro para o produtor rural? Quando for entrar numa recuperação judicial, a gente sempre recomenda que se crie uma pessoa jurídica, até porque é um requisito que se cria essa questão, a pessoa jurídica, para cumprir um requisito legal. Mas isso não é um impeditivo para entrar na recuperação judicial. E a questão da contabilidade, que normalmente do contador, da pessoa física, ela é mais simplificada. A partir do momento que você entra na recuperação judicial, tem uma questão da regularização. Mas isso é questão simples, que com o escritório de contabilidade você consegue organizar de forma muito simples. Hoje nós encontramos empresas, às vezes com passivo muito grande, empresas grandes que têm um capital grande, que têm uma contabilidade muito reduzida, muito simplificada na pessoa física. E acaba profissionalizando mais a atividade do produtor também. Quanto a questões tributárias, impostos, o que é mais vantajoso? Ter pessoa jurídica? A pessoa jurídica, normalmente, ela consegue contribuir menos imposto. Com um contador especializado, acaba que sai barato pagar um contador para fazer essa análise e ver o que compensa mais para o produtor rural. A gente tem casos lá que a pessoa jurídica acaba pagando bem menos impostos. Não tem... Se dentro dessas dívidas ele também tiver dívidas com o fisco municipal, estadual, tudo isso entra na negociação da recuperação judicial? Ela não é sujeita diretamente à recuperação judicial. Só que a reforma, na verdade, a lei de recuperação, ela é de 2005. Então, ela foi sendo amadurecida durante o período, sabe? Até agora, 2020. E na lei já tem uma previsão de deságio para pagamento em 120 meses dos tributos. Porque ela não entraria de forma direta na negociação, ela não é sujeita à recuperação judicial, mas ela tem uma forma de melhorar para que aquela empresa consiga também. De pouco a pouco, a gente tem melhorado essa questão tributária também. O fisco ele tem uma questão particular que ele não consegue negociar de forma direta com o produtor, com o empresário, e isso tem sido melhorado nos últimos anos também, com base na lei. Mas é possível, então, buscar essa negociação? Sim, é possível sim. A exemplo da pessoa física, a gente, falando de questões também de negociação com... me desculpa, me surgiu o termo, mas você falou das trades, né? Sim. Tá. Hoje, a pessoa física, se eu tenho uma dívida com um banco e eu quiser, de repente, negociar minha dívida com outro banco, e transferir, digamos, essa dívida, eu posso. Sim. Né? Como pessoa física. Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu, né? Porque eu estou buscando, assim, as possibilidades. Isso é possível para o produtor rural? Ele tem uma dívida com uma trade, com uma instituição financeira, a dívida está muito alta, ou os juros cobrados foram muito altos, e de repente ele transferir essa dívida para uma outra instituição que queira fazer essa negociação, isso é possível? Não sei se eu fui muito claro, acho que eu entendi. Talvez você esteja se referindo a fundo de investimento também. Hoje no mercado existem muitos fundos de investimento que eles conseguem negociar a um prazo melhor para o produtor e adquirir essa dívida. É possível É isso possível, então também? É possível, sim. Hoje em dia é muito comum também.
E os fundos de investimento cada vez têm se especializado mais em adquirir esses créditos, porque é uma fonte rentável para eles também, e aí eles conseguem repassar isso para o empresário, para o produtor rural, sim. Que tem uma palavra, eu acabei me embolando, que eu me esqueci da palavra que é utilizada, mas é como se você transferisse, né? Eu saí da minha conta, digamos, de uma empresa de telefonia e fui para uma outra, né? Tem um termo disso daí que é usado hoje pelas instituições financeiras. Mas então, assim, na verdade, o que a gente está percebendo é que é a grande oportunidade que os produtores estão tendo agora, né? Alguma questão que a gente não abordou, doutor Tarcísio, que você considera importante trazer ou reafirmar dentro de toda essa realidade que a gente trouxe aqui, um alerta para os produtores que ainda não procuraram, né, se informar sobre isso? Sim. Pode ficar à vontade para a gente encerrar. O que eu sempre digo, eu também sou produtor rural, né? E eu sempre digo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Essa ideia dos políticos muitas vezes parecerem estar do lado do produtor rural, às vezes não estão. Aquela ideia de a lei está aqui, tem que usufruir do momento que ela dá essa oportunidade. Ninguém sabe o que será do político, até da questão legislativa do Brasil, até porque a gente vive numa instabilidade muito grande, né, econômica, ainda mais nesse momento de instabilidade entre os poderes, né, legislativo, judiciário, executivo, que acabam causando uma insegurança, até uma insegurança jurídica para nós, porque há muita reforma legislativa e a gente fala uma coisa um dia, no outro dia já não é dessa forma. Então, produtor rural, empresário, não se abstenha de procurar o seu direito. A recuperação judicial é uma estratégia que dá mais do que certo. Já teve mais que comprovado, várias empresas do Brasil e do mundo fazem recuperação judicial. Não é uma situação típica do Brasil só, é do mundo inteiro. E os principais benefícios são um desconto de até 80% do valor da dívida. Há um período de fôlego, que normalmente é o que mais importa para o empresário. Ele só precisa ter um tempo para fazer a sua atividade e conseguir negociar com os credores. E isso, muitas vezes, falta na negociação, sem a recuperação judicial, uma negociação fora. Porque, normalmente, o credor vem, como é que eu posso falar, pressionando. Não vem tão aberto a Não vem tão aberto, exatamente. A ceder tanto, e né? aí, tem o Instituto da Recuperação Judicial para auxiliar o empresário e o produtor rural a negociar o seu passivo. Tá joia. Quem quiser procurar mais detalhes, mais informações, procurar o escritório de vocês têm redes sociais, têm sites, como é que podem encontrá-los? Sim, nosso escritório hoje tem sede aqui em Cuiabá, em São Paulo. O escritório é Franja Advogados, hoje nós atuamos com mais de 1.000 recuperações judiciais no Brasil. Nós temos uma equipe especializada também só em recuperação judicial. A gente preza muito pelo foco, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo. Nós somos especialistas e somos os melhores na recuperação judicial, não em outra área. Franja Advogados também nas redes sociais, Instagram, Franja Advogados. Franja com G, né? Isso, com G no final. Isso. Tá joia, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, obrigado. Nós conversamos então hoje com o advogado Tarcísio Cardoso Tonhá Filho, especialista em recuperação judicial. Fica aí essa dica para você se quiser saber mais informações. Essa entrevista especialmente foi sobre a recuperação judicial para os produtores rurais, que é algo relativamente novo, né, com jurisprudência de 2019 para cá e legislação aprovada esse ano. Então fica essa dica para você, repetindo aqui redes sociais e, né, se você quiser saber mais informações, Franja com GE, está aqui escrito embaixo, advogados. Essa entrevista, então, está disponível no nosso portal, o RD News, lá no destaque do RD TV, nas nossas redes sociais, no YouTube. É só curtir e compartilhar. Até a próxima.